Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos, que alegria! Temos trabalhado essa semana inteira com saúde, com força. Deus tem nos guardado em todos os nossos passos e eu tenho certeza que você que nos assiste nesta manhã também deve estar muito feliz pela força e pelo vigor que Deus te deu. E eu quero dizer para você que uma nova dimensão ainda vai levar a você algo melhor. Eu quero deixar uma afirmação para você não esquecer nunca mais. Deus não reforma pessoas, Deus transforma pessoas. Deus pega o fraco, o caído e fortalece. Que a fortaleza do Senhor invada a tua vida, a tua alma e no dia de hoje você seja fortalecido na força do poder de Deus. Uma nova dimensão está levando a você o melhor da música gospel, levando a você uma mensagem de fé, de esperança e levando também a você testemunhos que vão edificar a tua vida. E você vai dizer, vale a pena servir a esse Deus. E o meu desejo é que você fique conosco, não é verdade? Não desligue o teu televisor, fique conosco, vamos até o fim juntinhos, porque Deus tem muitas bênçãos para você. Uma nova dimensão é Deus juntinho de você. Bom dia, muito bom dia na paz de Cristo para você. Hoje é sexta-feira, final de semana se aproximando e mais uma vez eu tenho uma mensagem de esperança para o seu coração. Dizem que a esperança, é a última que morre, mas a Bíblia diz que Deus é o Deus de toda a esperança e Ele nunca morre. Você jamais deve perder a compreensão de que Deus é o Deus de toda a esperança, então. Muitas vezes nós caminhamos por aquilo que vemos, ouvimos, sentimos e desprezamos o que está na palavra de Deus. Nossos olhos e sentimentos até podem nos trair, porque podemos ter sentimentos feridos, machucados, e a soma de tudo o que experimentamos na nossa vida até pode nos trazer uma desesperança. Porém, quando estamos firmados na palavra, a despeito do que os nossos olhos estejam vendo, do que estejamos experimentando, sempre teremos esperança. A esperança para você, ela existe. Fique com a gente nessa 1 horinha de programa, porque vai ser bom. E acredite, para começar, vem aí Estela Laura com a canção Eu Não Era Nada. Coisa que precisa ser mudada aqui dentro. Olho para mim, tão frágil, tão pecador, mas Ele me alcançou. Ele me alcançou. Mas quando eu olho pra Jesus, eu me constranjo com tamanha graça e amor. Mas quando eu olho pra Jesus, lembro da cruz e do sangue que por mim Ele derramou. Ele derramou. Eu não era nada, mas quando eu
Jesus, eu me constranjo com tamanha graça e amor. Mas quando eu olho pra Jesus, lembro da cruz e do sangue que por mim Ele derramou. Ele derramou. Eu não era nada, mas quando eu encontrei Jesus, Ele mudou tudo. Abriu meus olhos, me fez ver o quanto eu estava sujo. E com seu sangue, Ele mesmo me purificou. Eu não era nada, eu precisei deixar minhas vontades pra ver Deus agir. Estava quase morto, mas Ele olhou pra mim e disse: filha, eu sou teu pai, de ti não desisti. E eu disse assim pra ele: tu és meu alimento, água que sacia minha sede, meu fôlego de vida, a rocha inabalável, Jesus. Preciso mais e mais de ti, tu és meu alimento, água que sacia minha sede, meu fôlego de vida, a rocha inabalável, Jesus. Preciso mais e mais de ti. Eu não era nada, mas quando eu encontrei Jesus, Ele mudou tudo. Abriu meus olhos, me fez ver o quanto eu estava sujo. E com seu sangue, Ele me purificou. Eu não era nada, nada. Eu precisei deixar minhas vontades pra ver Deus agir. Estava quase morto, mas Ele olhou pra mim e disse: filha, eu sou teu pai, de ti não desisti. E disse: filha, eu sou teu pai, eu estou aqui, filho. E disse: filha, eu sou teu pai, de ti não desisti. Eu estou aqui. Agora nós vamos apresentar o quadro Vidas Transformadas. Esse espaço de entrevista aqui no programa mostra o quanto Jesus é poderoso para fazer o maior de todos os milagres, que é transformar uma vida sem esperança em uma pessoa cheinha de fé. O amor de Jesus, ele tem esse poder para mudar, para transformar vidas, como aconteceu com o nosso entrevistado de hoje. Vamos conferir. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Como é bom poder estar com você aqui, sempre nesse quadro Vidas Transformadas, que é um prazer poder transmitir para você uma mensagem de esperança através de uma história de vida que foi transformada por Jesus. Eu digo isso porque a gente vive num mundo tão conturbado, né? Tão perturbado. Todos os dias a gente ouve histórias muito tristes nos telejornais, na internet, e parece que não tem esperança para mais ninguém, que as pessoas estão caminhando cada vez de maneira pior.
mas em Jesus há uma saída, em Jesus há esperança, nele há uma solução. E a gente gosta de mostrar isso, não é só falar, mas provar para você que Jesus realmente, ele é poderoso para transformar uma vida, para mudar uma situação, e isso é o que você vai ver em mais um testemunho que nós vamos estar contando aqui, mostrando para você numa entrevista abençoada, gostosa, de uma história triste, mas sempre com um final feliz. Hoje o nosso convidado é o pastor Ailton de Paulo, ele está aqui comigo, pastor da nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério de Santos, hoje está ali na coordenação de uma de nossas igrejas, lá no bairro do Humaitá, em São Vicente, mas ele tem uma história assim de vida bem assim que vai mexer com você, mas você já pode ver o final dessa história, né? Tá aqui, um homem de Deus, pastor, casado, com uma linda família, né? Cuidando de um rebanho do Senhor, mas a história dele é uma história assim muito emocionante, eu sei que vai mexer com você e vai acrescentar a sua fé. Bom dia, pastor Ailton, na paz do Senhor. Bom dia, pastora Rosângela, tudo bem? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, né? Prazer poder colaborar de certa forma, levando uma palavra de edificação para vidas, né? Para pessoas. Eu acredito que do jeito que eu sofri lá atrás e fui alcançado pela misericórdia de Deus, tem muita gente certamente sofrendo nesse momento, achando que não tem jeito, muitos pais, muita mãe olhando para o seu filho e achando que daí não tem jeito, e uma maneira de nós colaborarmos e mostrarmos que há jeito é nós testemunhando o que Jesus tem poder para fazer, tem poder para transformar. Então, eu costumo dizer que eu sou uma testemunha verdadeira de Jesus, porque eu vivi, eu tive experiência, né? É verdade. Eu não falo daquilo que eu ouvi falar, eu falo daquilo que aconteceu comigo. Se viveu, né, pastor? Sim, sim. Bom, para você que não sabe, eu vou dar uma introdução muito curtinha aqui, mas a história toda vai ficar por conta do pastor Ailton. Ele já desde pequenininho morava no Guarujá, né? Cresceu ali e enveredou mesmo pelo caminho do crime, né? Com tráfico, usuário de droga, muito ainda novinho, ainda adolescente, né? Teve uma vida já toda bagunçada mesmo, assim, de você olhar e falar, para esse não tem mais jeito, mas teve sim, né? Pastor Ailton, conta pra gente, como foi que tudo começou? Você disse que na sua adolescência você se envolveu na marginalidade, né? Com crime, com tráfico, mas foi assim desde sempre? Você teve um lar difícil? Conta um pouquinho da tua história, do porquê que ocasionou tudo isso aí. Eu tive um lar difícil, sim, né? Eu tive a melhor mãe do mundo, né? Se tem um presente que Deus me deu, foi a melhor mãe do mundo. Já está morando com Deus, já partiu. O nome da minha mãe era Alaide Maria de Oliveira, né? Então, a melhor mãe do mundo. Ela é a minha maior inspiração depois de Jesus. Guerreira, batalhadora, mas meu pai saiu de casa, eu tinha 4 anos de idade, numa briga muito chata com a minha mãe. E depois, quando eu fui ver meu pai de novo, eu tinha 7 anos de idade. E houve um desentendimentozinho ali, com meu pai para comigo, e fui embora. E depois de um mês meu pai veio a falecer. Então, o que eu tenho de visão de pai, lá do pai, é isso aí, entendeu? Mas minha mãe foi aquela guerreirinha, né? E eu tinha uma avó chamada Dona Maria, uma tia chamada Tia Eva e uma outra tia chamada Tia Dora. Todas essas mulheres tinham conexão com Deus. Todas essas mulheres eram evangélicas, serviam a Deus, eram mulheres cristãs. E todas as vezes que eu estava na casa delas, ainda pequeno, eu ia para a igreja, né? Elas me levavam para a igreja. E eu acho essa fase da minha vida muito legal, porque eu ia para a igreja com o único objetivo, ganhar bala e pipoca. É a estratégia do departamento infantil até hoje, né? Isso. Eu ia para a igreja ganhar bala e pipoca, mas o pastor pregava, ele anunciava que Jesus transformava. E eu creio que, de alguma forma, aquilo mais tarde vai vir a contribuir para que eu entenda que, apesar do que eu passei, havia uma porta que não é uma porta de escape, mas que é a porta correta, que é a porta certa. Então, estudei primário, ginásio,
Teve uma infância, assim, meio que normal, né? Sim. Olhando assim. Era um bom aluno, Aham. entendeu? Matemática era comigo mesmo. Na escola, capitão do time de futebol da classe e tal. Tinha tudo para dar certo, Sim. entendeu? Mas como todo menino da comunidade tem aquele sofrimento, principalmente o sofrimento financeiro, e era uma época de muita dificuldade. Sim. Minha mãe trabalhando sozinha. Pra você entender, pastora Rosângela, minha mãe criou 9 filhos sozinha. É Entendeu? difícil. Então, Numa minha mãe- comunidade. Não, ela não tinha tempo, tipo assim, para cuidar de nós. Então, ela confiava em nós. Nós íamos para a escola. Sim. E aí, por ter já meus irmãos, que também já estavam, até então, enfiado, atolado nessa vida, então era como um imã que me atraía, embora eu lutava para dizer, eu vou fazer tudo ao contrário, vou fazer tudo diferente, vou ser um exemplo e vou fazer minha mãe feliz. Os teus irmãos mais velhos, então, eles já estavam já envolvidos nessa vida, então? Sim, Ou seja, sim. sua mãe já estava vivendo um certo sofrimento por conta disso. Sim, então assim, eu vivia dois Extremos, né? extremos. Casa da minha avó, igreja. Antes de tomar café, ela fazia nós assistimos Jimmy Swaggart, que era um grande pregador. Sim. Na minha casa, 5, 6 horas da manhã, polícia invadindo, Puxa. dando tiro de 12 para cima, jogando nós da cama pro chão. Na casa da minha avó, o melhor caminho é trabalhar e tal, porque minha avó já tinha um pouquinho, avó paterna, Sim. tá? Minha avó já tinha um pouquinho mais de tempo para nós. Na casa da minha mãe não tinha todo esse tempo, porque ela tinha que trabalhar, ela tinha que trazer o sustento Entendi. para dentro de casa. E às vezes até para poder ajudar a pagar o advogado para Pros tentar... seus irmãos. Para os meus irmãos. Então, assim, era 2 extremos. E nesses 2 extremos vinha a tentação, né? Da vida fácil, do dinheiro fácil. Do dinheiro fácil. Ou seja, então eu vendi amendoim, tomei conta de carro, vendi água na fila da balsa, mas também fui muito tentado. Ó, toma conta disso aqui e meia dá um horinha dinheirinho mais, né? e eu te dou R$50. Então, se dentro de meia hora eu posso ganhar R$50, para que eu vou ficar lá na fila da balsa 3, 4, 5 horas no sol, vendendo água, vendendo amendoim para ganhar os mesmos R$50? Então, há uma pegadinha aí, entendeu? Há uma pegadinha muito grande, que se você não tiver uma estrutura, uma base familiar ali presente, às vezes, como eu não tive pai, tive mãe, mas se você tem um irmão mais velho, uma irmã mais velha, para te orientar, tomar cuidado, para que você crie uma imunidade, Sim. às vezes você escapa, mas verdade. nem sempre é verdade. No meu caso, eu não tive esse privilégio, eu não tive essa oportunidade, né? Minhas irmãs também tinham que sair para trabalhar, embora com todos esses problemas nós somos sempre uma família muito unida. Sim. Nós sempre nos amamos, não é? Nós cuidávamos Um dos dos outros, e minha mãe sempre foi para nós a nossa inspiração. Então, minha vida vai ser dividida aí entre Padre Donizete, que era o lugar onde eu morava, uma comunidade que eu muito amo, né? Ainda hoje eu vou lá, não abro mão, as minhas raízes. É ali que eu passei minha infância, teve o lado ruim, mas teve o lado bom. Ali eu nadava no rio, ali eu jogava bola, Teve as boas memórias, ali eu brincava. né? Então, o que eu tenho de memória boa de infância, eu tenho dali, não é? Então, quero inclusive, se alguém lá da comunidade estiver assistindo esse programa no dia de hoje, eu quero já mandar um abraço para todos vocês e dizer que, Jesus é a solução. E vocês viram o que Jesus fez por mim, e Jesus é poderoso para fazer por vocês também. Glória a Deus. Entendeu? E, pastor, a partir desse momento, então, aí você não resistiu mais. Largou ali aquela vida que aparentemente te levaria a algum caminho melhor. Sim. E foi mesmo agora fazer parte de outra turma. Sim, Rosângela, há uma pegadinha aí, sabia? É assim, o pessoal da comunidade, ou os meninos da comunidade, eles querem ir para o lado bom. Sim. Eles querem estudar. Lá não fica todo mundo zoando, bagunçando. Os meninos saem para estudar. As mães levam as crianças para a escola, já desde a pré-escola. Eles levam.
é que acontece? O menino acaba os estudos, ele vai fazer o quê? Pelo menos na minha época, para você conseguir um curso técnico, Era pelo fato de morar numa comunidade. Havia essa discriminação. O governo não tinha disponibilidade. Não investia em vocês. Não tinha um investimento. Entendeu? Não tinha, o Estado não nos assistia. Entendi. Entendeu? O Estado não nos assistia. Enquanto, digamos assim, o poder paralelo, ele estava ali. Forte. Entendeu? Forte, para dizer, ó, eu tenho aqui, quer um tênis? Eu tenho para te dar. Entendeu? Você quer o quê? Precisa de uma roupa? Isso é uma triste realidade, né, pastor? E que persiste até hoje, né? Nos dias de hoje, entendeu? Então, assim, é fácil até, assim, às vezes fazer um julgamento ou um preconceito, dizer, tá nessa vida porque quis. Eu posso dizer que nem sempre é assim, entendeu? Então, assim, eu fui estudar, eu toquei na noite, eu tinha autorização do juiz de menor para tocar na noite, eu fui trabalhar, entendeu? Fui ralar, eu fui tentar fazer diferente, porque quando eu ia visitar meu irmão na cadeia, eu via o sofrimento da minha mãe, a humilhação que minha mãe passava, entendeu? Entendi. Então, assim, meu irmão, ele foi preso no 1º distrito, que chamava-se de Palácio da Justiça. Sim. E quando fechou aqui, meu irmão foi transferido lá para aquela cadeia que existe no Maitá, que existem duas, Sim. uma na frente e uma atrás. Assim que inaugurou lá, meu irmão foi transferido para lá. E eu lembro que nós íamos do Guarujá, tínhamos que pegar o ônibus ali na ponta da praia, no ferryboat, vinha até ali a Ana Costa e tinha os trem do FEPASA. Eu acho que você vai lembrar isso, que levava até a área continental Sim. de São Vicente. Então eu via toda a humilhação que minha mãe passava. Minha mãe trabalhava a semana inteira, no sábado eu via minha mãe ir no supermercado para cozinhar de noite, para no outro dia de manhã, no domingo de manhã, ir visitar o meu irmão. E eu via a humilhação que ela tinha que passar. E eu dizia, não vou deixar ela passar por isso, eu vou ser diferente, vou fazer tudo ao contrário. E meu irmão sempre dizia, ó, sai dessa vida, não quero você nessa vida, entendeu? Então, assim, e eu lutei para não fazer parte dessa vida. Só que veio as tentações. Eu não tinha uma estrutura familiar, eu não tinha uma estrutura... Quando você não tem uma estrutura familiar, isso pesa na tua estrutura psicológica, no teu sentimental. Sim, sim. Uma coisa chama a outra. Então, acabou que... você já foi logo para o tráfico? Não. Você já foi logo para a vida errada? Não. Você já foi logo usando droga? Não. O meu usar droga foi ir tocar na noite, sair com um amigo e ninguém tinha coragem de levar. E eu falei, daqui que eu levo. E eu levei dentro do tênis. Entendi. E lá nós usamos, eu acho que a primeira droga que eu usei foi cocaína e nós gostamos, entendeu? Então, de vez em quando... Não foi aquela coisa que você estava viciadão, não, né? Não, era mais não, mesmo não. Mais pra frente, Entendi. Você vai ficar, porque... E aí você gosta, aí você vê que, pô, o negócio é legal, o negócio é da hora, acaba que o organismo meio que acostumando, Sim. entendeu? Tem um negócio também lá na comunidade, muito assim, pô, fulano é careta, entendeu? Naquela época tinha fulano é careta e tal. Então, aí você quer provar que você não é careta, você quer provar que você é corajoso. Tudo isso pressiona para você ir para o caminho mal, né? Você É muita entendeu? coisa que pressiona. É um Eu imã. entendi. É como se fosse um imã que atrai. E aí você vai procurar os exemplos, ou pelo menos dentro da minha casa, o meu maior exemplo era minha mãe, mas minha mãe não estava ali para poder me socorrer. Então a preocupação da minha mãe era trazer comida para dentro de casa. Na verdade, você não tinha ninguém que te inspirava, né, pastor? Não. Como homem, né? Você não tinha uma... Como homem, não. Você não tinha ninguém eu não que te tive inspirasse. Eu não tive esse espelho. Sim. Entendeu? Eu não tive esse espelho. E como é que foi nessa... você contou para mim antes da nossa entrevista que parece que dos 13 aos 17, ou 15 aos 17, foi onde foi onde tudo aconteceu com força, né? Então assim, ó, eu morava no Guarujá, então minha avó sempre morou em Santos, então eu vinha para Santos. Depois minha avó mudou para Mogi e eu sempre ia para Mogi, né?
E então minha vida ficava assim. Eu gostava muito da casa da avó. Casa de vó é muito bom, né? Sempre. Muito da hora. Então eu, como eu disse, lutei, tentei, não consegui. Como que eu vou dizer? Eu fracassei na minha adolescência. Então, dos meus 15 anos, eu vou receber a primeira proposta. Qual é a proposta? Leva isso ali e eu te dou tanto. Tá. Entendeu? E aí eu vou levar essa proposta, vou fazer isso, vou aceitar essa proposta, vou levar e vou ganhar tanto. Dali a 3 horinhas, ó, leva mais isso ali, eu te dou mais tanto. Entendeu? E aí, quando eu fui ver, eu gostei. Pô, esse negócio aqui é um dinheiro fácil, é um negócio legal e tal. E aí eu já passei a não querer receber tanto em dinheiro. Eu passei então a querer receber em drogas para que eu fizesse... Pudesse usar. Não, para que eu pudesse vender para ganhar também, dinheiro. Revender. Puxa. Entendeu? Para que eu pudesse vender para ganhar dinheiro. Entendeu? A Bíblia diz que um abismo Chama o outro abismo. chama um outro abismo, para que eu pudesse vender para ganhar dinheiro. Entendeu? Então, apesar de usar, o foco número 1 era ganhar dinheiro. Dinheiro para quê? Para comprar na época tênis da Nike, Entendi. tênis da Mizuno, boné do Gringo, Ou seja, você tinha que mostrar que você era o bom, né? que era o bom. Coisa O de din- adolescente, né? Isso, o dinheirinho do final de semana para ir para o baile, Entendi. entendeu? Tomar as bebidas da época, não é? Que era piper e outras coisas. Você tinha que mostrar que você era o cara, você tinha dinheiro, entendeu? Então, assim, era complicado, entendeu? Preencher esse vazio no coração. E isso te levou Você parou só nisso ou foi nessa... Ou seja, os abismos começaram a aparecer? Sim, o abismo chama o outro abismo. Hoje o cara cheira, vou perder a expressão chula, ele usa um papelote ou um pino, que chama-se, de sim. cocaína hoje, né, para se manter acordado, para trabalhar à noite, para poder vender a droga. Então, a tendência de você partir para um uso mais constante é assustadora, entendeu? Então, daqui a pouco você já não está mais tendo o lucro que você tinha. Uma parte da droga que você tinha para poder vender e ganhar Você dinheiro, agora usa. você agora também está usando. Sim. Entendeu? É aí onde você tem que correr o risco para não usar demais, para não usar dos outros. Entendi. Entendeu? Que aí você vai ficar devendo e acaba É complicado. que, pelo menos na época, hoje é diferente, né? Não pagou, paga com a vida. Entendi. Entendeu? Não pagou, acaba com a vida. Mas assim, meu primeiro processo eu respondi aqui em Santos, né? Eu tinha 15 anos de Ou idade. seja, a polícia então te pegou. Pegou. Né? Porque, além de tudo isso, nós tínhamos uns meninos que nós metíamos louco. Tipo assim, na época tinha baile no Saldanha, no Vasco, no Atlético Santista, tinha bailes de carnaval ali na frente do Saldanha. Você é moradora de Santos, vai lembrar disso. Tinha algo chamado Banho da Doroteia. Sim. E tinha também a Guerra das Gangues. Entendeu? Aí você estava lá. E nós tínhamos a nossa gangue. Entendi. Nós tínhamos a nossa gangue. Entendeu? Então, nós tínhamos a nossa gangue. Eu lembro que a junção da nossa gangue é como que é? A nossa gangue era nós lá do Santa Rosa, os meninos do Miosote, entendeu? Os meninos aqui do Canal 6, e nós éramos contra os meninos do BNH, entendeu? Os Entendi. meninos da Santa Cruz Navegante, que é um bairro também conhecido como Pouca Farinha. Sim. Os meninos do mercado. E aí aqui que pega, não era briga de soco, era coisa de revólver, de tiro, de facada. Era algo assim assustador. Então, isso que o pessoal vê, as gangues do México, as gangues de não sei o quê, nos anos 90, ou nos final dos anos 80, anos 90, nós vivíamos isso aqui. Entendeu? Aqui no Brasil, nós víamos isso aqui em Santos. Aqui em Santos, né? Nós víamos isso aqui em Santos. Entendeu? Então, assim, então nós éramos dado a violência, porque não tem esse negócio de, eu vou ser calmo, vou ser misericordioso, porque o lado de lá não vai ser calmo.
O lado de lá não vai ser misericordioso. O lado de lá vai tentar me matar, o lado de lá vai tentar ceifar a minha vida. Ou seja, você tem que matar para se manter vivo. Isso, o lado de lá vai tentar me bater, então eu vou bater primeiro. Entendeu? O lado de lá vai tentar me zoar, então eu vou zoar primeiro. O lado de lá vai tentar me levar para a UTI, então eu vou tentar levar ele. Entendi. Entendeu? E tudo isso nesse miolinho de tempo, você era no adolescente. Tempo, e já você tinha vivido tudo dos isso. Dos 14 aos 17, nesse miolinho de tempo. Então nós vamos fazer cobrar uns meninos aqui, e nós vamos nos encontrar no canal 6 aqui, tem um bar, tinha uma padaria chamada Padaria Vasco. E nós vamos se unir com os meninos. Até então o BNH também era junto conosco, nós vamos se juntar e vamos cobrar. Chegou lá, era polícia para todo lado. Meu Deus. Entendeu? E aí, os caras já estavam na nossa cola, porque estava morrendo muita gente com essa guerra de gangue nos bailes. E aí nós tentou fugir, aquele foi o primeiro dia que eu rodei. Né? Eu me lembro até hoje, eu fui preso numa D20 preta e branca, e fui levado para o Palácio da Justiça no 3º andar, porque eu era de menor. Puxa vida. E aí você vai apanhar para caguetar quem é o chefe, né? Quem é os caras. E aí quando nós fomos presos naquele dia, eu lembro que foram alguns meninos de maior também presos. E aí tem uma regra, se eu sou de menor e tem os de maior, a regra é quem vai ter que assumir sou eu. Entendi. Eu vou falar que eu sou o chefe. Eu vou falar que eu sou o responsável. Porque a pena é menor para você. E eu vou poupar o de maior. Sim. Entendeu? Porque se o de maior rodar, ele vai rodar ali daria formação de quadrilha, ali daria indução de menor. Entendeu? Quando eu assumo, ou quando nós assumimos, eu e mais 2, nós acabamos que meio que livrando os de maior, né? Que estavam conosco. Entendi. Eles vão para a rua. É aquelas coisinhas que funcionam ali dentro, Sim. né? Que só vocês sabem. Eles vão para a rua, mas nós vamos ficar lá um dia inteiro tomando pancada. A regra é essa. Se está todo mundo no mesmo barco e tem como safar os outros e sair livre, por que deixar os outros se afundarem? Então são as regras, né? São normas, todo lugar tem normas e naquela época eu tinha que viver essas normas aí, né? Então foi a primeira vez que eu fui preso, né? Primeira vez que eu fui preso. Era de menor, primário e possesso, né? Cheio da razão. Nossa. Promotor, minha mãe foi me buscar no outro dia, depois de muito apanhar, sofrer doidado. Minha mãe foi buscar no outro dia e você já quer xingar, porque sua mãe chegou e tal, isso, aquilo. E sofremos muito durante aquele dia. Gás de pimenta, muita porrada para aguentar os outros. E era o sistema da época. Né? E eu também estou errado, e estava errado na época. E eu acho que se o réu está errado, ele não pode dar uma de vítima. Né? Então, dali não deu nada, voltei para casa, respondi depois outros 2 processos, mas eu gostaria de focar com você minha vida na comunidade. Sim. Né? Então, assim, eu e muitos outros amigos nos perdemos. Né? Ou seja, nós perdemos o controle da nossa própria vida em meio à nossa adolescência. Isso é difícil, hein? Perdemos o controle da nossa vida em meio à nossa adolescência. Então, você vê só, do nada, eu estava traficando, usando droga, em guerra de gangue, dando tiro nos outros, trocando tiro com os outros, então, entendeu? Sem expectativa de vida nenhuma. E se você for me perguntar para mim, pô, como isso aconteceu? Não sei. Você nem sabe explicar, Eu né? não sei explicar, sei que aconteceu. E acredito que muita gente se encontra nessa mesma situação nos dias de hoje. Então, eu cheguei no momento da minha vida que era como se eu estivesse num quarto de aço e a chave da porta, trancado e a chave da porta do lado de fora. Não tinha como sair dali. Entendi. Não tinha nenhum tipo de expectativa
de sair dali. Você perdeu completamente a esperança. Totalmente. E nessa época, você ainda adolescente, isso que você está me contando hoje, você sentiu naquela época? Você se sentiu totalmente, tipo, perdi o controle, não tem mais jeito para mim? Uma vez minha mãe, nós vou estar na rua há alguns dias, com os meninos, nós armados na fogueira. Minha mãe vai vir então lá de dentro da comunidade no frio, com uma coberta. E eu conheço, quando eu olho de longe, eu sei que é minha mãe, conheço aquele andar, conheço aquele caminhar, né? Era o andar da mulher mais linda da face da terra, né? Da mulher mais amorosa da face da terra. E ela vai dizer para mim, meu filho, vamos para casa? Eu vou dizer para ela, mãe, vai para casa, para mim não tem mais jeito, não tem mais solução. E detalhe, minha mãe era afastada da igreja, minha mãe teve a sua mocidade na igreja e ela vai se afastar da igreja mineira, vem para Santos, ela vai se afastar da igreja. E isso vai fazer também ela levar para um grande sofrimento, para ela, inclusive, uma parte desse sofrimento, isso que eu estou lhe contando. Entendi. Mas ela vai então lembrar que há um Deus no céu nesse dia e vai dizer, ó, todos podem dizer que não tem jeito, mas há um Deus no céu que vai dar jeito na sua vida. Entendeu? Que linda. Então, na batalha do mundo espiritual, pastora Rosângela, assim, eu estou dizendo que não tem jeito, a minha mãe está afastada, está dizendo que tem jeito. Ao mesmo tempo que eu digo que não tem jeito, eu lembro que minha avó servia a um Deus que dava jeito em tudo. Eu tenho uma tia que intercede por mim, que é a minha tia Eva, não é? Que está intercedendo pela minha vida. E eu tenho uma tia que era interessante, chamada a tia Dora. O nome dela era Maria Auxiliadora. Ela, todos os dias, ela saía para trabalhar e ela me via e dizia assim, meu filho, o dia está chegando. Eu dizia, benção tia. Ela dizia, Deus te abençoe. O tempo está chegando, hein? Seu nome está no caderno de oração da igreja. Sério? Entendeu? Então, assim, você vê como que Deus faz, né? Então, quando ela volta, se eu estou na rua, eu vou dizer, então, bênção, tia. Entendeu? E ela vai dizer, Deus te abençoe. Ó, o que Deus vai fazer vai ser lindo, hein? Está chegando o dia. Então, embora naquela situação, minha tia está liberando uma palavra profética. É verdade. Minha tia está liberando uma palavra da parte de Deus. Minha tia está crendo que aquela situação vai mudar, vai ser revertida, que Deus vai intervir naquela situação. Minha outra tia está intercedendo, está orando, está clamando, entendeu? E eu estou vendo que as coisas estão dando errada. Eu estou vendo que está morrendo um ali, está morrendo o outro lá, entendeu? E eu estou vendo que eu estou indo a morte está chegando. A morte está chegando, entendeu? Não tem como escapar. Entendeu? Não tem como escapar. Se eu for buscar lá atrás, quantos amigos meus ficaram pelo meio do caminho, a grande maioria deles. Entendeu? Então, assim, é a época das guerras, né? Não tinha ainda esse crime que é chamado de crime organizado, que tem hoje, era a época das guerras, onde um bairro era contra o outro e tal. Hoje não pode mais isso, veio aí o crime organizado, o que se chama de poder paralelo, não é? E que nós oramos para que Deus transforme a vida, porque nós não estamos aqui para tomar lado de ninguém, estamos aqui para pregar o Evangelho, né? Que Jesus alcance a todos. Exatamente. Então, minha irmã então vai para a igreja e vai aceitar Jesus. E ali vai começar o trabalhar de Deus na minha família. Graças a Deus. Minha mãe vai para a igreja, aceita Jesus, o que é um mistério. O nome da minha irmã era Ângela Cristina de Paulo. E aí Deus vai mandar um profeta, acredite você, na casa da minha mãe. E Deus vai dizer à minha mãe, através daquele profeta, que queria ela de volta na casa dele. Que tinha poder para resolver todos os problemas delas. E Deus vai dar uma prova à minha mãe. Deus vai dizer para ela que ela tem um tempo. E que se ela não entendesse esse tempo, ele iria recolher uma rosa do jardim dela. Entendi. E minha mãe, então, vai meio que teimar, ou não entender. Há um Deus no céu. Quero dizer para você que há um Deus no céu, que tem o controle de tudo e de todas as coisas. E que quer o bem e o melhor para você. Ainda que você não entenda no momento, lá na frente você vai entender que Ele quer o teu bem e quer o melhor para você. Então, essa minha irmã que está na igreja, observe, essa minha irmã que está na igreja, que está firme, vai ficar doente. E ela vai vir a falecer. Ai, ai, ai. Ela vai vir a falecer.
o que hoje nós chamamos de ela vai vir a ser recolhida por Deus. Sim. Ela vai vir passar dessa terra para o paraíso, aonde eu tenho esperança, estou batalhando Sim. e lutando para chegar lá, porque Encontrar com na ela. corrida da fé não ganha quem chega primeiro, né? É verdade. Ganha quem passa a linha de chegada, Exatamente. até porque muita gente já chegaram lá antes de nós. O que é o homem, pastora Rosângela? O homem é um tricotônomo, indivíduo tripartido. A antropologia vai ensinar isso, corpo, alma e espírito. O que é o corpo? É a matéria. Sim. O que é o espírito? Fôlego de vida, veio de Deus e volta para Deus. O que é a alma? Desejos e vontade. Entendeu? verdade. Então, o que seria então essa morte física da minha irmã? A morte, ali não foi a morte eterna da minha irmã, foi só a morte física. Sim. O fôlego de vida foi tirado, a matéria pereceu, porque a Bíblia diz que o homem veio do pó e para o pó tornará, mas a alma Está com o Senhor. está com o Senhor. Exatamente. Entendeu? Então, aonde eu tenho esperança de chegar lá e revê-la. Com certeza. Não é? Então, no velório da minha irmã, nós nos velórios cristãos, nós cantamos. Até então, porque nós temos a esperança de que a pessoa partiu com Deus. É verdade. Não é? Então, no velório da minha irmã, minha mãe vai se render a Jesus. Esse meu irmão já está na rua, vai se render a Jesus. As minhas irmãs vão se render a Jesus e ali vai começar toda uma transformação, toda uma mudança. Toda a Graças a profecia Deus. que a minha tia, todas as orações da minha avó vão começar a ser colocadas em prática. A partir daí vai começar um trabalhar de Deus lindo nas nossas vidas. Vai se manifestar na minha família, na minha casa, na casa da minha mãe, aquela mulher sofredora, vai começar a manifestação do amor de Deus por nós. Glória a Deus. A partir daí nós vamos perceber que nós somos alvos do amor de Deus. Então minha mãe se rende, meus irmãos se rendem, todo mundo se rende. Coisa linda, O hein? único que não se rende, Você. eu. Entendeu? Eu ainda continuei teimando. Mas um dia minhas irmãs vão me convidar a ir à igreja, eu vou ir à igreja com elas, o pastor estará pregando, palavra de Deus, eu vou estar ouvindo, mas querendo ir embora, querendo ir para o pagode, querendo ir usar droga, querendo ir fumar cigarro, mas estou ouvindo ali a palavra de Deus. Né? Porque acontecia, desculpa te cortar, pastor, mas aparentemente, pelo que você está contando, você via que existia uma necessidade de você sair daquela vida, você no fundo sabia que ali podia ser o seu fim, sua vida podia ser curtinha, né? Mas por outro lado também você não queria se render a uma transformação, a uma mudança de vida, né? Sim, mais que isso, eu não tinha força, Ah, sim. entendeu? Não tinha força para isso. Era tudo muito mais forte que te eu agarrava sabia que eu do tinha outro que lado. reagir, mas eu não tinha mais força. Nesse lado matéria, Sim. carne, Aham. espírito, matéria, desejos carnais Sim. e desejos espirituais, o desejo carnal já Tava muito havia me forte. dominado. Ele havia muito forte me dominado de uma maneira tremenda. Sim. Minha avó me ensinou que havia um Deus no céu, minha tia me ensinou que havia um Deus no céu, minha mãe agora estava servindo esse Deus, a minha família estava servindo esse Deus, mas as coisas aqui da terra ainda Eram mais estavam fortes. me prendendo e me levando à morte. Sim. Não é? Então eles vão me conduzir à igreja, o pastor vai pregar, o pastor então vai dizer que Deus quer transformar minha vida, fazer uma obra, mas eu totalmente ignorante no assunto, sem conhecer a Bíblia, não é? A palavra de Deus, embora conhecer o Deus da minha avó, saber que Deus, eu vou dizer, Deus não é pedreiro, Sim. que obra é que Deus vai fazer, não é? E o pastor vai pregar e vai fazer o apelo, eu não vou aceitar Jesus naquela noite, né? A minha conversão foi na José Foster Júnior, número 11, lá no Santa Rosa. Eu não vou aceitar Jesus naquela noite não, naquele momento. Eu vou sair então. Aí uma senhora chamada Margarida, irmã Margarida, ela congrega hoje no Helena Maria. Ela vem atrás de mim, no meio da rua, me alcança cerca de uns 300 e poucos metros depois da igreja. Ela vai segurar nas minhas mãos e ela vai começar a me dar carinho. Ela tem idade para ser minha mãe. Aham. E ela está me dando carinho. E ela vai dizer assim, ó, meu filho, você é de Deus. E ela vai me dar carinho. Poxa, eu venho de uma vida de violência, aonde ninguém dá carinho para ninguém. E aquela senhora está me dando carinho, e ela disse para mim, meu filho, você é de Deus. E eu disse para ela assim, mas
senhora, quebrou meus pés, né? Puxa. Porque vou reagir de que forma? Sim. Por que eu sou de Deus? Ela vai dizer, porque a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus, e você hoje ouviu a palavra de Deus. Vamos voltar lá e aceite a Jesus como lindo. Salvador de sua vida. E aí o que vai me constranger a voltar lá é o carinho a mim ofertado pelaquela mulher, pela irmã Margarida, do qual eu quero mandar um abraço. Aí eu vou voltar lá, o pastor ainda não tinha saído da igreja, ela vai dizer, olha, ele é de Deus, ele vai aceitar Jesus. O pastor então vai fazer uma oração e vai dizer para mim, Deus tem uma grande obra na sua vida. Ainda assim eu vou pensar, mas Deus não é pedreiro, não é? E aí eu fui para casa e dormi, e naquela noite o sobrenatural aconteceu. Né? Deus realmente entrou na minha vida. Quando eu confessei Jesus, o Espírito Santo, ele entrou na minha vida. Eu acredito que naquele momento o meu nome foi escrito no livro da vida. Jesus disse, aqueles que creem em mim, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. O Espírito Santo veio e habitou e começou o processo da transformação, o processo da libertação. Então assim, eu não tive dificuldade em largar as drogas, em largar o cigarro. Jesus me transformou. Jesus veio transformando mesmo, se você perguntar para mim o que aconteceu, eu vou dizer, Deus me libertou. Jesus me transformou, entendeu? Deus me libertou. Não teve esse negócio de, eu não posso ir ali porque não. Deus me libertou. O processo aí de 1 mês, ele me libertou. O processo de 1 mês nós já estávamos falando no culto ao ar livre, fazendo culto na minha casa. A minha casa virou um ponto de pregação. Que coisa questão linda, de aí 2 meses já estava regendo novos convertidos. Questão de 1 ano eu já estava aí dirigindo mocidade. Olha questão só. de 1 ano e um pouquinho eu já estava constituindo a minha família. Foi tudo muito rápido, Isso, questão de 4 anos na igreja, Deus estava me dando depois de família constituída, meu primeiro filho, que é o Natan, que hoje tem 25 anos de idade, um menino trabalhador, um menino esforçado, acabou de casar. Depois de tempo, Deus vai nos dar a Esther, que também é uma menina abençoada, sai para trabalhar crente na igreja, todos eles firmes. Natan, o meu tecladista na igreja. A Esther é minha regente dos adolescentes. A Ruth é a menina dos meus olhos, uma bênção, não é? E a caçulinha, né? E a Lalá. E aí, pastora Rosângela, tem um negócio aqui. Lembra que eu disse que meu pai saiu de casa, eu tinha 4 anos de idade. Sim. Depois eu vou ver meu pai, eu tenho 7 anos de idade, o encontro ali não vai Sim. ser muito bom, e depois eu vou ver meu pai, ele vai morrer. Então eu lembro que naquela época, ainda criança, eu falei, se Deus me der filhos, eu vou ser o melhor pai do mundo. Sim. Entendeu? E hoje eu tenho 4 filhos lindos, o Natan, a Esther, a Ruth, e agora, depois de 40 e poucos anos, hoje eu estou com 48 anos, Deus vai me dar a Lalá, que leva o nome da minha mãe, a Laide. Que é uma lindinha. Não é? Que é uma lindinha. E aí, Deus vai me abrir a primeira porta de emprego naquela época, que foi na Electro, empresa de energia elétrica. Sim. Então eu vou trabalhar, né, para suprir a necessidade da minha família. Vou receber de Deus uma chamada, não é? Vou me preparar, vou estudar, vou pesquisar, vou me preparar para essa chamada e vou dirigir a minha primeira igreja, de segundo dirigente, que foi o Guaiúba 1. Depois vou me dirigir minha segunda igreja, que foi Cachoeira 1. E depois eu vou receber uma proposta do pastor para vir trabalhar integralmente na igreja, do qual já estou aqui trabalhando integralmente para a igreja, trabalhando, pastoreando a igreja, 25 anos. Nossa, que coisa linda, hein, pastor? E ganhando muitas vidas para Jesus. Ganhando. Mas agora, a gente já está no finalzinho da entrevista, mas eu quero que você só me fale, pastor, concluindo, depois dessa história linda aí de vida, né? Sofrida, né? Mas linda, você ainda desenvolve um trabalho, que você não esqueceu o pessoal da comunidade, né? Você ainda tem um super carinho pelo pessoal de lá, você é respeitado lá, agora como pastor. Já para a gente encerrar, conta um pouquinho desse ainda teu envolvimento, dos trabalhos que você ainda faz nas comunidades lá no Guarujá. Sim, sim.
Eu acho que tem um erro aí, pastora Rosângela, de pessoas que aceitam Jesus e veio de baixo e esquece as suas origens, esquece as suas raízes. Então, quando Jesus salvou a mulher samaritana, ele mandou ela entrar na cidade e pregar. Foi. Quando Jesus libertou o endemoniado gadareno, ele queria entrar no barco com Jesus. Jesus disse, não, vai lá e mostra para os teus o que Jesus fez. Sim. Então, assim, uma forma de eu não me esquecer das raízes e da comunidade é, todo final de ano nós vamos lá, fazemos um trabalho, damos os brinquedos das crianças, pipoca, algodão doce e tal. E é uma forma de eu evangelizar de boca fechada. Sim. Né? Então eu não preciso ir lá gritar, berrar e tal. É uma forma de eu evangelizar de boca fechada. Eles me respeitam, eu respeito eles. Tenho amigos lá como o Reginaldo, que faz um big de um trabalho. Tem um rapaz lá chamado Murilo, faz um big de um trabalho social. Tem um rapaz lá chamado Tiquinho, ele faz um trabalho com hip hop para tirar as crianças da droga, faz um big de um trabalho. Tem um rapaz lá chamado Milton, também é da igreja, ele faz um trabalho, o projeto dele é Crianças do Futuro, não é? Crianças do Futuro. Sim. Pensa num projeto bonito. E nós contribuímos da melhor maneira possível. Então, porque se Jesus transformou a minha vida, Deus não dá dinheiro, Ele patrocina projeto. É verdade. Vou repetir, Deus não dá dinheiro, Ele patrocina projeto. E os projetos de Deus não são egocêntricos. Deus em mim, para mim, para mim, para mim. É Deus em mim e Deus através de mim. Exato. Então, uma das maneiras ou uma das formas de eu ser grato a Deus por tudo que Ele fez por mim e por tudo que Ele tem me dado é eu tentar ajudar o próximo, né? Eu faço trabalho lá na comunidade, procuro fazer em todos os bairros onde Deus me dá a oportunidade de ser pastor e as atitudes falam mais do que as palavras. É verdade, falam não é? muito. E dizer a você que Jesus é o caminho. Então, olha o que Deus fez na minha vida. De alguém que era um big do mau exemplo, eu acho que eu sirvo de exemplo de fé e de esperança para muita gente aí. Quero mandar uma mensagem para você que teve a tua vida transformada. Não abandone tuas raízes, não. Estende a mão. Vai lá e fala que Jesus salva, que Jesus liberta e que Jesus transforma. Até então, porque, pastora Rosângela, eu acredito que a verdadeira transformação é aquela que você volta num lugar. É verdade. Para mostrar o que Deus fez. Esse negócio de, eu não vou lá porque eu vou ser tentado, então você não foi liberto. Eu acredito que a verdadeira transformação é quando a pessoa volta lá para poder falar do amor de Jesus, falar do amor de Deus. E de lá para cá, Deus tem levantado lá na comunidade pastores. Glória Quero mandar a um Deus. abraço aqui para o Dinei, que também fazia coisa errada na gangue como eu. E o Dinei é pastor. Deus abençoe, Dinei. Um abração, que Deus abençoe. E outros meninos, Castelar, que também teve a vida transformada, uma história, trabalhador, está na igreja e muitos outros. Então, assim, Deus transformou a minha vida e transformou a vida de muitas outras pessoas. Quero dizer a você que está aí passando por esse processo, você olha para o teu filho e diz, não tem jeito, aí só resta para ele a morte. Não. Jesus disse, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Se você der um passo para Jesus, saiba que Ele está de mão estendida e dará, se necessário for, 1000 ao teu favor. A maior prova de amor da história do universo não foi um homem se revelar para uma mulher, mas foi um Deus que deixou a eternidade, se fez carne e morreu na cruz do Calvário pelos homens. Esse Deus foi Jesus. Ele morreu por você, morreu por nós, Ele me transformou e quer transformar você também. Que Deus te abençoe. Glória a Deus, é isso mesmo. Gente, olha, não é uma delícia poder levar uma mensagem boa assim para você? Essa é a boa nova do Evangelho. Mensagens boas, é aquilo que Deus fez a favor de nós enviando Jesus e que tem poder de transformar. Então, vamos lá, enxuga essas lágrimas aí, procure Jesus, entregue a sua vida a Jesus, interceda pelo seu filho, marido, ou se você está nessa situação, de repente chegou de uma noite aí toda errada, né, envolvido com droga e com tanta outra coisa e sintonizou aqui no programa, ouvindo essa história linda, procure Jesus, porque Ele tem poder para transformar a tua vida. Olha, digo mais, tá? Se você quiser conversar com o pastor Ailton, de repente, você vai lá na igreja onde ele está pastoreando, Assembleia de Deus Ministério de Santos, no bairro do Maitá. Qual é o endereço, pastor? É Avenida A,
A495. Avenida A495. Parque Continental. Parque Continental, uma igreja grandona, todo mundo vai saber. Ela é uma igreja lá bem marcante lá, porque ela é grande. E você pode, então, vai lá participar de um culto, ouvir falar de Jesus e conhecer aí esse homem de perto. De repente, ele pode te ajudar aí com bons conselhos, não é? E falando daquilo que Jesus pode mudar na sua vida. Deus abençoe você. Pastor, muito obrigada por ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço, viu? eu que agradeço. Um abraço aí para todas as pessoas que me apoiaram. No começo você acha, vou conseguir, né? Mas chegou, né? Deus se responsabilizou. É verdade. Aquele que me chamou, pegou pelas minhas mãos e se responsabilizou de me trazer até aqui. Graças a Deus. Um abraço a todos que me ajudaram. Um abraço à minha família, à minha esposa Pamela, aos meus filhos. Amo vocês assim de paixão, de coração e tenho muito orgulho de vocês, hein? Deus abençoe. É um paizão. Amo a nossa família. Deus abençoe. Que Deus te abençoe e te dê dias felizes na presença dele. Até a próxima. Quando você aceita e crê neste amor de Deus, você entende que jamais estará sozinho. Que mesmo que todos te abandonem, Deus jamais te deixaria. Que mesmo que as coisas pareçam não melhorar, Ele está cuidando de tudo. Esse é o amor do nosso Jesus. Continue com seu coração aberto e os seus ouvidos atentos, porque a mensagem pastoral entra no ar agora. Bom dia, querido telespectador. Bom dia, como nós dizemos, na paz do Senhor Jesus, né? A paz que excede todo entendimento, a paz que guarda o nosso coração e também, olha, os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Por isso que eu te desejo a paz do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que se você não tiver paz e não quiser receber essa paz, ela não se perde, ela retorna para nós que temos a paz de Cristo. E é sempre um privilégio poder falar com você, telespectador, trazer a palavra de Deus e falar de Jesus, uma pessoa maravilhosa, extraordinária. Certa feita, Jesus se apresentou para uma mulher e a mulher chamou o marido. Eu não vou contar a história para você, porque você talvez agora não vai entender, mas a pessoa perguntou, qual é o teu nome? E aí ele falou, por que perguntas o meu nome? Visto que é maravilhoso. Né? E também o profeta Isaías, quando ele profetiza a respeito de Jesus, ele fala, pois um filho nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro Maravilhoso. Esse é um dos nomes de Jesus. Jesus, ele é maravilhoso, ele é extraordinário. No capítulo 8 de Lucas, nós temos vários fatos interessantes. Se você for ler o capítulo 8 de Lucas, leia com atenção, porque são assuntos diferentes e eu queria que você soubesse que Jesus tinha mulheres que o acompanhavam, porque Jesus, como homem, ele era 100% homem e 100% Deus, né? Então, como homem, ele comia, ele bebia, ele tinha roupa, ele tinha que ser cuidado e tinha que se alimentar. E aqui, logo no capítulo 8, nos primeiros versículos, você vai encontrar uma fala de Lucas, que Lucas era um grego, e Lucas escreve esta passagem, né, esse evangelho, e ele relata muitos fatos interessantes da vida de Jesus, e ele repete alguns lá no livro de Atos, que também foi ele que escreveu, chamado como o médico amado. E aqui ele fala assim, olha, as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Jesus não pedia nada, mas pelo fato de ele ser tão maravilhoso, tão extraordinário, as pessoas se doavam, se davam para ajudá-lo, para abençoá-lo, porque ele trazia tantas palavras maravilhosas, ele fazia tantos sinais, ele fazia tantos milagres, que era impossível você não abençoá-lo. Não era possível você não ser grato, a gratidão, não é? E você vai vendo que ele fala
uma parábola que é sobre o semeador, depois ele fala sobre a candeia, né? Quando você é uma luz que brilha porque ele é luz e nós nele somos luz também, então nós passamos em algum lugar e você vai dizer assim, não, essa pessoa é diferente, é crente, porque a fala é diferente, o comportamento é diferente, a alegria é diferente, então é crente, então é uma candeia, uma luz acesa, que não tem como se esconder, não é? Mas eu gostaria de falar para você de um assunto que, na verdade, Jesus, ele cura o filho de um centurião. O centurião foi, assim, extraordinário, e ele fala assim, olha, na verdade não é um filho, é um servo. Ele fala assim, olha, o meu servo está muito doente, e eu preciso que tu diga uma palavra que tu disser, o meu servo vai ficar são. Mas nesse ínterim, surge uma mulher nessa caminhada, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, 12 anos, e ela gastou seus bens com todos os médicos e não conseguiu ser curada, mas ela ouviu falar de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Jesus se tornou conhecido em toda a região, em todas as terras da sua época. E ele então está caminhando com aquela multidão e aquela mulher que já não tinha mais para onde recorrer, ela tomou uma atitude de fé. Falou, não, eu vou até Jesus, olha, eu vou entrar, eu não posso porque tem hemorragia e os costumes judaicos não me permitem, mas eu vou lá ao encontro de Jesus, que é o que você precisa fazer, ir ao encontro de Jesus. E ela foi. E a Bíblia nos relata que ela chegou no meio da multidão, deve ter se infiltrado no meio da multidão, e disse assim, se tão somente eu tocar na orla dos seus vestidos, eu vou ficar curada. Olha a fé. A fé tem que ser exercitada, e ela exercitou a fé. Ela foi, tocou, e Jesus percebeu que dele saiu poder, virtude. E a multidão apertava, e claro, alguém ia tocar em Jesus, mas ele disse assim, olha, alguém me tocou. Os seus discípulos disseram assim, mas Jesus, a multidão te aperta. Ele falou, não, eu sei de tudo isso, mas alguém veio com um propósito e me tocou, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher se apresentou para Jesus, fui eu. E relatou para Jesus, aí ele falou para aquela mulher, vai mulher, a tua fé te salvou. Porque ela creu que Jesus faz, e eu quero que você creia também que Jesus faz. Nós também encontramos nesse capítulo, e esses dias eu estava na igreja e eu ouvi um jovem falar sobre isso, achei muito interessante. Jesus estava caminhando e aquele centurião pediu para Jesus curar, né, o seu servo. Mas também havia uma outra multidão interessante que estava ali acompanhando uma viúva que tinha perdido seu filho. Naquele tempo, o filho era o socorro da viúva. E imagina a lamentação das pessoas. Jesus, ele cura com a sua palavra aquele servo. Há um momento de alegria, há um momento de regozijo, porque Jesus falou, olha, pode ir, teu servo vai ficar são. E depois, ele vai para Naim, um outro lugar. E lá ele encontra aquela multidão triste, a multidão acompanhando um funeral. E ele, quando viu aquela multidão, ele se aproximou. Jesus era bom, Jesus, ele tinha interesse pelas necessidades das pessoas. E ele, então, se aproximou, viu o que era, e ele tocou, como diz a Bíblia, o esquife, não é? Tocou naquele cortejo, naquele caixão. Todos pararam e olharam para Jesus e sabiam que ele podia fazer qualquer coisa. E ele viu aquela mulher chorando. O seu único filho ia ser tirado da cidade para ser sepultado. E Jesus tocou aquele esquife e disse para ele, mancebo, a ti te digo, levanta-te. Na mesma hora, aquele jovem se levantou e houve muita alegria. Olha que coisa linda. Como Jesus muda a tristeza em alegria. Não importa qual seja o tamanho do seu problema, não é? O importante é que você creia em Jesus.
O importante é que você se relacione com Jesus. Muitas pessoas vão dizer assim, você é careta, imagina, Jesus, que história de Jesus. Não, é Jesus sim, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele foi enviado pelo seu Pai. E Ele diz assim, eu vim para fazer as obras de meu Pai. E Ele fez coisas extraordinárias. Então, esse capítulo, ele é um capítulo muito extraordinário. Eu gostaria que você anotasse aí, Lucas capítulo 8. Você vai ver que depois desses 2 milagres, ele fala da família de Jesus. Jesus tinha família. Há pessoas que dizem que Jesus não tinha irmãos. Jesus tinha irmãos e tinha irmãs. Viu? Depois que Jesus nasceu, Maria se uniu com José, não é? Teve relações com José e nasceram outros filhos, não como Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo, mas ela teve outros filhos. Não é? E aqui a Bíblia relata no capítulo 8 de Lucas. Você que tem dúvida, abra e leia que você vai ver. E depois Jesus ainda faz outros milagres, o Senhor acalma a tempestade, o Senhor expulsa um demônio. Mas o que eu quero me referir aqui é naquilo que Jesus tem para nos dar. Não porque Ele quer que você seja uma pessoa isolada do mundo. Você vai viver no mundo naturalmente, só que você não vai ter a prática mundana. Jesus, Ele quer transformar a tua vida nesta manhã. Você está enfermo, Jesus te cura. Não importa qual seja a tua enfermidade, creia no homem de Deus que está entregando a palavra de Deus. Não importa qual seja a tua enfermidade nesta manhã, Jesus pode te levantar. E se você estiver num leito de um hospital, você sair deste hospital e retornar para a tua casa com muita alegria, como retornou aquele mancebo com a sua mãe que ia enterrar o seu filho. Queres experimentar a Jesus? Receba no teu coração. Eu vou orar por você agora. Aceite a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Amém? Senhor, eu oro por todas estas vidas, pelos enfermos, porque eu estou pregando aqui o Jesus, Filho de Deus, o que faz milagres, prodígios e maravilhas, aquele que é maravilhoso. Cura os enfermos agora. Eu repreendo toda enfermidade daqueles que estão aflitos e necessitados. Em nome de Jesus. Cura, Senhor, e salva também estas vidas para a glória do Teu nome. Assim eu oro, Pai, e te agradeço por este momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Venha participar conosco de um culto, Assembleia de Deus, Ministério de Santos, Rua Doutor Manuel Torinho, 351, Macuco. Venha conhecer nosso apóstolo, pastor Paulo Alves Correia. Deus te abençoe. O que Deus fez por nós ao enviar Jesus foi a maior prova de amor que alguém poderia nos dar. Na cruz, Jesus levou todas as nossas dores, todos os nossos pecados, as nossas falhas. Por isso nós não precisamos esperar sentir que Deus nos ama. Ele já nos amou primeiro. Devemos crer na obra de Jesus na cruz, feita a nosso favor, que por si só já é uma declaração de amor. Entregue-se então a Deus e creia em Jesus. Tudo vai mudar para a glória dele. Bem, agora Vitória Souza canta pra gente e em seguida o pastor Paulo Correia vai orar por você e eu vou ficando por aqui, mas eu desejo que Deus abençoe tremendamente o seu final de semana. Até segunda-feira, se Deus disser que sim. Vai desistir porque eu sei que o cansaço aí chegou, mas não vai te abater. Tô aqui com você. Aguenta mais um pouco, só não pare agora.
percebe quanto você caminhou pra pôr um fim na história. Já mandei recursos pra você continuar. Mandei reforços pra você lembrar que você não está desamparado. De ti tenho cuidado. Enviei o necessário pra você seguir. Vejo o começo onde tu vê fim. Eu sei que tá quase impossível de andar, mas vai valer a pena, então avance. A guerra não findou, ainda não acabou. Avance. Tem muito chão pra você caminhar, então avance. A guerra não findou, ainda não acabou. Avance. Tem muito chão pra você caminhar. Tô mandando recursos necessários pra você chegar até o fim. Tô mandando reforço pra você seguir. Já mandei a comitiva pra cuidar da tua vida. Avance, eu tô na torcida. Eu já mandei recursos pra você entender que não está abandonado e que esse desânimo é efeito do cansaço. Só não deixe ele vencer, você não pode perder. Tô mandando recursos pra você vencer. Já mandei recursos pra você continuar. Mandei reforços pra você lembrar que você não está desamparado. De ti tenho cuidado. Enviei o necessário pra você seguir. Vejo o começo onde tu vê fim. Eu sei que tá quase impossível de andar, mas vai valer a pena, então avance. A guerra não findou, ainda não acabou. Avance. Tem muito chão pra você caminhar, então avance. A guerra não findou, ainda não acabou. Avance. Tem muito chão pra você caminhar. Tô mandando recursos necessários pra você chegar até o fim. Tô mandando reforço pra você seguir. Já mandei a comitiva pra cuidar da tua vida. Avance, eu tô na torcida. Eu já mandei recursos pra você entender que não está abandonado e que esse desânimo é
que aquilo que eu te prometi chegou na tua casa. Levamos a bênção de Deus, você com certeza já deixou a sua alma fortalecida, robustecida pela bênção que Deus te entregou. E eu quero, nesse momento, quando estamos encerrando esse programa, desejar a você toda sorte de bênçãos. E eu vou deixar um versículo para você, Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, supra todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus nosso Senhor. E é com esse versículo que eu vou orar por você agora e pedir a bênção de Deus no encerramento da nossa programação. Pai, em nome de Jesus, estou pedindo a tua bênção aos nossos telespectadores, aqueles que estiveram conosco por esse período, desfrutando do melhor do céu. Que a tua bênção de paz, a tua bênção de vitória, que a tua bênção de alegria tome conta de cada um de nós. Ao aflito, dá-lhe a paz, ao oprimido, a liberdade. Aquele que está enfermo, Senhor, que a tua bênção de cura vá e pegue em cheio a enfermidade e coloque por terra, e que a partir de agora a pessoa que me assiste sinta-se curado pelo poder do nome de Jesus. Abençoa cada um que está conosco. E eu quero pedir, Senhor, aqueles que estão no hospital, leva a tua saúde ali, manda o teu anjo ali. Aqueles, Senhor, que estão encarcerados, manda a tua paz para eles. Quero pedir a tua bênção para a nossa nação, para esse lindo Brasil. Abençoa os governantes, abençoa as autoridades constituídas, abençoa cada um, Senhor, porque eu sei que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Eu abençoo a cada um em nome de Jesus, porque a autoridade de Deus recebi para te abençoar. Amém.